Continuando a leitura, né, do livro de Levíticos, estamos no capítulo 24, que começa assim, o azeite para o candelabro, né? Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho. Arão a conservará em ordem, desde a tarde até pela manhã, de contínuo perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este pelas suas gerações. Sobre o candeeiro de ouro puro conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. O comentário diz: característica do candelabro era 1. Era feito de ouro puro. 2. Era feito para alumiar. 3. Era mantido com óleo. 4. Era feito para queimar continuamente. A lâmpada que ilumina a base do óleo pode ser comparada com a revelação de Deus ao homem, que culmina em Cristo, luz do mundo e a iluminação do Espírito Santo. Aleluia. O versículo 5 fala sobre o pão para a mesa do Senhor. Também tomarás da flor de farinha e dela cozirás 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimas de 1 efa. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão, como porção memorial. É a oferta queimada ao Senhor. E em cada sábado Arão os porá em ordem perante o Senhor continuamente da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. E serão de Arão e de seus filhos, os quais os comerão no lugar santo, porque são coisas santíssimas para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, como estatuto perpétuo. Então, aqui está falando sobre o pão da mesa do Senhor, né? Vamos ler o comentário. Os pães que o sacerdote oficiante colocava sobre os sábados, ou colocava todos os sábados sobre a mesa dourada, no lugar santo diante do Senhor, eram em número de 12, representando as 12 tribos de Israel. De certo, eram bem grandes, já que se empregava mais de 4 litros de farinha de trigo, de farinha, em cada pão. Eram servidos quentes no lugar santo no sábado, dia do qual os antigos eram removidos. Somente os sacerdotes tinham licença de comer daquele pão. Num caso de extrema necessidade, Davi e seus homens quebraram esta lei. Está em 1 Samuel 22:6. Vamos ler, né? 1 Samuel 22:6. 1 Samuel 22, versículo 6, que diz assim: ouviu Saul que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Achando-se Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo numa colina, tendo na mão a sua lança e todos os seus servos com ele. E disse todos estes: ouvi, peço-te, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé. Deixa eu só conferir aqui se é 1 Samuel. 1 Samuel 22:6, ele está correto. Mas Saul mata todos os sacerdotes de Nob. Realmente aqui não está falando sobre ele ter comido, mas deixa eu olhar aqui mais embaixo, para que todos tenham conseguido respirar, né? Depois eu acho para vocês e
leio correto, o lugar correto. O pão nos lembra da comunhão restauradora do homem com Deus, através de Cristo, o pão da vida, que está em João 6,35. João 6,35 diz assim a palavra do Senhor. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então, Jesus é o pão da vida que sacia a nossa alma, glória a Deus, né? O versículo 10 diz: a pena do pecado de blasfêmia. Apareceu entre os filhos de Israel o filho de uma israelita, o qual era filho de um egípcio. O filho da israelita e certo homem israelita contenderam no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés. O nome da sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. E o levaram à prisão, até que se lhes fizesse declaração pela boca do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: tira o que blasfemou para fora do arraial. E todos os que ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Dirás aos filhos de Israel: qualquer que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural. Blasfemando o nome do Senhor será morto. Quem matar alguém será morto, mas quem matar um animal o restituirá igual por igual. Se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado a algum homem, assim lhe fará. Quem matar um animal restituirá outro. Quem matar um homem será morto. E a mesma lei havereis, tanto para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Então falou Moisés aos filhos de Israel que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejassem. E os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Vamos ler aqui os comentários da Bíblia, né? Que eu gosto de fazer isso, porque isso nos dá uma luz, né? O terceiro mandamento proibia de usar o nome do Senhor em vão. A blasfêmia incluía o pecado gravíssimo de deliberado desprezo e desrespeito para com Jeová e com a sua graça salvadora, né? O versículo 16. No Antigo Testamento, blasfemar ou zombar do nome de Deus, injuriando assim a pessoa de Deus, de Jeová, acarretava na penalidade da morte. A blasfêmia era o comportamento dos ímpios, que é Salmos 74, 18. Isaías 52, 5. Vamos ler Salmos 74, 18. Salmo 74, verso 18. Diz assim: lembra-te disto, o inimigo tem ultrajado ao Senhor, e um povo insensato tem blasfemado o teu nome. Então, aqui está falando das pessoas insensatas que blasfemam o nome do Senhor, né? A idolatria era também considerada uma forma de blasfêmia, porque esse pecado era um desprezo para o nome do único e verdadeiro Deus. Exemplos de blasfêmia: o rei Sanaqueribe, da Assíria, que está em 2 Reis 19:4, e Himeneu, um herético da igreja antiga, 1 Timóteos 1:20. Os incrédulos têm prazer em acusar os santos da blasfêmias que eles mesmos praticam.
conforme os fariseus fizeram com Cristo, em Mateus 26, 65. De igual modo, os membros da Igreja Apostólica foram acusados de blasfêmia por afirmar a deidade do Senhor Jesus Cristo, em Atos 6, 11 a 14. O pensamento básico aqui não é tanto impor uma penalidade por causa de um pecado grave. A necessidade urgente era a remoção de um foco de infecção na comunidade. O desastre desceria sobre a terra na qual o nome de Deus fosse blasfemado, onde a majestade do Deus vivo fosse repudiada, não importando que o ofensor fosse um israelita nativo ou um estrangeiro domiciliado em Israel. Então, aqui já tenho mais um comentário do versículo 17 ao 22. O propósito dessas leis era promover a justiça exata, mas não a vingança. Na maioria dos casos, a pessoa culpada tinha permissão para dar uma justa compensação pela avaria, pela ferida ou pela perda. Notemos a ênfase dada à inteira e justa indenização. Não obstante não haver aqui a obrigação dos 20% a mais sobre os danos, que é o caso que se descreve no capítulo 5, versículos 14 e capítulo 6, versículo 7. Então, era isso que era as leis, a penalidade da blasfêmia, né? Blasfemar contra o Senhor, nosso Deus, não pode, né? Agora vamos para o capítulo 25. O capítulo 25 é o ano de descanso. Disse o Senhor, capítulo 1, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra que vos dou, então a terra aguardará um sábado do Senhor. 6 anos semearás e o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podará as tuas vinhas. O que nascer de si mesmo na tua seara não cegará, e as uvas da tua vinha não podada não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento. A ti e ao teu servo e à tua serva, e ao teu jornaleiro e ao teu estrangeiro que peregrina contigo, e o teu gado e os animais que estão na tua terra, todo o teu produto será por mantimento. Então, não podia plantar, mas podia comer o que desse espontaneamente, né? O versículo de 1 a 7. Sábado, descanso solene para a terra. O princípio de haver um sábado ou descanso cada semana se estende aqui aos anos também, havendo um ano sabático cada 7 anos. Isto era como que um reconhecimento do direito de Deus sobre a terra. 24, 23. Deus havia dado a terra aos seus servos, Israel, e esperava que fossem mordomos fiéis. Enquanto Israel confiasse em Deus, podiam contar com a promessa divina de boas colheitas para que houvesse bastante suprimento para o 7º ano, no qual não podia haver cega. Isso também ajudava a manter a fertilidade do solo, permitindo que ficasse sem ter lavrado em certas épocas. O 7º ano era também aquele no qual os senhores davam liberdade aos servos. Isso permaneceu como um ideal raramente cumprido. Então era para ser assim, mas raramente era cumprido. Verso 8. O ano do jubileu. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das sete semanas de anos
te serão 49 anos. Então, no mês 7º, ao 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, se tornareis cada um a sua possessão. Vos será e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. O ano 50º vos será o jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas. Porque é jubileu, santo será para vós outros o produto do campo, comereis. Nesse ano do jubileu tornareis cada um a sua possessão. Quando venderes alguma coisa ao teu próximo, ou a comprares a mão do teu próximo, não oprimas teu irmão. Segundo o número dos anos desde o jubileu, comprarás de teu próximo, e segundo o número dos anos das messes, ele venderá a ti. Sendo muito os anos, aumentarás o preço, e sendo poucos, abaixará o preço, porque ele te vende o número das messes. Não oprimas ao vosso próximo, cada um, porém tema ao seu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpre-os. Assim habitareis seguros na terra. A terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. Se disserdes que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear, nem colher a nossa messe, então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. No 8º ano semeareis e comereis da colheita anterior até ao ano 9º, até que venha a sua messe, comereis da antiga. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, o seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com que remir, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu. Versículo 27. Então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu, e tornará a sua possessão. Mas se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, ao ano do jubileu sairá do poder deste, aí aquele tornará a sua possessão. Versículo 29. Quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, poderá resgatá-la dentro de 1 ano, a contar da sua venda. Durante 1 ano será lícito o seu resgate. Se passando-se-lhe 1 ano não for resgatada, então a casa que estiver na cidade que tem muro ficará em perpetuidade ao que a comprou. Pelas suas gerações não sairá do poder dele no jubileu. Mas as casas das aldeias que não têm muro em roda serão estimadas como os campos da terra. Para elas haverá resgate e sairão do poder do comprador no jubileu. Mas com a respeito à cidade dos levitas, as casas das cidades da sua possessão terão direito perpétuo de resgate os levitas. Se o levita não
resgatar a casa que vendeu, então a casa comprada na cidade da sua possessão sairá do poder do comprador no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são a sua possessão no meio dos filhos de Israel. Mas o campo no arrabalde das suas cidades não se venderá, porque lhes é possessão perpétua. Aqui vamos ler agora os comentários do versículo 20, do versículo 8 em diante, né? O 11 diz: jubileu, carneiro, e depois o chifre de carneiro, que se usava para formar uma buzina especialmente empregada para proclamar este ano de jubileu. A raiz da palavra pode ser iabal, guiar, carregar, aplicada tanto a nota longa e carregada que a tocava na ocasião, com a ideia de reconduzir e restaurar as coisas empenhadas e as pessoas escravizadas. O 16. O número das colheitas até o ano do jubileu determinava o valor corrente da propriedade. Uma das causas do cativeiro foi a inobservância desse mandamento. Era necessário ter fé para agir baseado nessas afirmações, e por isso parece que poucos praticavam estas ordenanças de maneira correta. O 28. Em Ruth 4, de 1 a 12, podemos ver as leis da redenção em prática com Boaz, né? Ancestral de Cristo, como redentor. Se um homem perdesse sua herança, ele mesmo ou um dos seus parentes podia reavê-la na condição de pagar o valor estimativo das colheitas até o jubileu. Os versículos 25 a 31. 29 a 31. As casas das aldeias eram consideradas como parte da herança das famílias que receberam aquelas terras de Deus. Na ocasião da divisão da terra, ficavam dentro da herança da família, ou perto dela, e eram essenciais para se poder atender de perto todos os mistérios agriculturais das heranças. As casas dentro da cidade podiam ter sido adquiridas para propósitos comerciais ou por motivos de enriquecimento particular das famílias. As casas dos levitas não estavam incluídas neste regulamento, mesmo quando ficavam dentro das cidades muradas. O ideal dos israelitas sempre era que cada um possuísse suficiente terreno, com casa, horta, pomar e curral para seu sustento próprio. Qualquer mão de obra perita ou qualquer viagem de negócio seria um esforço extra para os que queriam progredir. Então, agora vamos para o versículo 35, que fala sobre as leis a favor dos pobres, né? Tem as leis a favor dos pobres. Se teu irmão empobrecer e as tuas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino, ele viverá contigo. Não receberás dele juros nem ganho. Teme, porém, ao teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com juros, nem lhe darás o teu mandamento por causa do lucro. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã e para ser o vosso Deus. Então aqui Deus está outra vez lembrando, né, que ele tirou aquelas pessoas ali da terra do Egito, da escravidão do Egito. Aí o comentário diz: comparar com Êxodo 21, 12, que coloca o sexto ano como limite para que um hebreu servir ao seu senhor, ainda que tenha sido comprado, né? Então aqui já está falando sobre as leis da escravidão. Também, se teu irmão empobrecer, estando ele contigo, vender-se a ti, não o farás servir como escravo. Então,
Seu irmão não podia ser como escravo, né? Como jornaleiro e peregrino estará contigo até o ano do jubileu te servirá. Então sairá da tua casa ele e seus filhos com ele, e tornará a sua família e a possessão dos seus pais. Porque são meus servos que tirei da terra do Egito, não serão vendidos como escravos. Não te assenhorarás dele como tirania, teme, porém, ao teu Deus. Quanto aos escravos ou às escravas que tiverdes, virão das nações ao vosso derredor, deles comprareis escravos e escravas. Não te assenhores dele com tirania, teme, porém, ao teu Deus. Versículo 44. Quanto aos escravos ou escravas que tiverdes, virão das nações ao vosso derredor, delas comprareis escravos e escravas. Já li, né? 45 agora. Também os comprareis os filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, deles e das suas famílias que estiverem conosco, que nascerem na vossa terra, e vos serão por possessão. Deixá-los-eis por herança para vossos filhos, depois de vós, para o haverem como possessão, perpetuamente os fareis servir, mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, não vos assenhoreis com tirania, uns sobre os outros. Quando o estrangeiro ou peregrino que está contigo se tornar rico, o teu irmão junto dele empobrecer, e vender-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou a alguém da família do estrangeiro, depois de haver se vendido, haverá ainda resgate para ele. Um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Seu tio ou primo o resgatará, ou um dos seus parentes da sua família o resgatará, ou se lograr meios, se resgatará a si mesmo. Com aqueles que o comprou, acertará contas desde o ano em que se vendeu a ele até o ano do jubileu. O preço da sua venda será segundo o número dos anos, conforme se paga a um jornaleiro. Se ainda faltarem muitos anos, devolverá proporcionalmente a eles do dinheiro pelo qual foi comprado, o preço do seu resgate. Se restarem poucos anos até o ano do As folhas estão muito coladas. Até o ano do jubileu, então fará contas com ele e pagará em proporção aos anos restantes o preço do seu resgate. Como jornaleiro de ano em ano estará com ele, não se assenhorará dele com tirania à tua vista. Se desta sorte, se não resgatar, sairá no ano do jubileu, ele e seus filhos com ele, porque os filhos de Israel me serão servos. Meus servos são eles, os quais tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos ler até aqui. Amanhã nós voltamos com o capítulo 26, que já estamos bem perto de terminar, né? Mas vamos ler os comentários desses últimos versículos, né? Sobre as leis a favor dos escravos. Perante, né? O versículo 49 diz: seu tio ou primo resgatará perante parente da sua família, né? Parente, né? Perante, não é parente. Que tem dois sentidos: redentor, alguém que liberta mediante um pagamento; vingador, alguém que exige a prestação de contas por algum dano feito. Em ambos os casos, era um parente próximo que cuidava dos interesses da família. O Redentor é um belo tipo de Cristo, né? Redime pessoas e heranças. O Redentor tinha que ser um parente
O Redentor tinha que possuir condições para redimir. A obra do Redentor se completava no pagar satisfatoriamente o justo preço exigido, né? Que foi o que Cristo fez, né? E aqui, Provérbios 23:11, vamos ler Provérbios 23:11. Provérbios 23:11 diz assim: porque o seu vingador é forte e lhes pleiteará a causa contra ti. Então ele está falando aqui que a pessoa que ia redimir tinha que ser forte, né? Ela precisava pagar o preço justo. Aleluia. Tem que pagar o preço justo. Então a gente fica por aqui e amanhã a gente volta com a leitura do capítulo 26. Vamos orar agradecendo a Deus, né, por mais um dia. Senhor meu Deus, muito obrigada, Pai querido, pela leitura da Tua palavra, Senhor Deus, que o Senhor aplique a leitura nos nossos corações, né, os textos lidos, que possamos praticar a Tua palavra, Senhor Deus, e ser fiel a Ti em todo o tempo, Pai querido. Abençoa meu lar, abençoa minhas filhas, abençoa cada pessoa que está assistindo, Pai, que o Senhor chegue com providência na vida de cada um, Senhor Deus. Abençoa todos os nossos familiares. Em nome de Jesus eu te oro, Pai, e te agradeço. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã com mais leitura do livro de Levíticos.